Olá pessoal, então, nessa videoaula a gente vai ver o teste da razão. O teste da razão é também um teste de convergência de séries de números reais. Ou seja, dada uma série como essa aqui, a soma de 2n sobre 3 elevado a n, a gente pode usar o teste da razão para determinar se essa série é convergente ou divergente. Então, o que diz esse teorema, que é o teste da razão? Se a gente tem uma série de números reais positivos, né, ou seja, a gente só pode usar esse teste com séries de números reais positivos, a gente considera esse limite aqui. Então, é o quociente do termo seguinte, do termo geral seguinte e do termo geral anterior, certo? A n mais 1 dividido por n. E a gente calcula esse limite. Se esse limite existir e for igual a um número ρ menor que 1, então a gente pode afirmar que essa série é convergente. Se esse limite existir e for um número real maior que 1, ou se o limite existir, se o limite não existir fornecendo mais infinito, então essa série ela é divergente. E quando ρ igual a 1, esse teste ele é inconclusivo, uma coisa que a gente vai discutir um pouco melhor no final dessa videoaula. Mas vamos ver o que ocorre com esse exemplo. Então, para poder aplicar esse teorema, a gente tem que ter uma série de números reais positivos. E é esse o caso aqui. Para n maior ou igual a 1, esses números reais são positivos. Então, a gente está aplicando esse teorema onde o nosso termo geral é igual a n, dentro da notação do teorema. Então, a gente vai considerar o limite desse quociente. Ou seja, no numerador, a gente tem esse termo geral, com n igual a n mais 1, e no denominador, esse termo geral com índice n mesmo. Então, o que a gente obtém aqui? A gente já está escrevendo aqui o numerador, certo? Sendo repetido, e a gente já está multiplicando pelo inverso do denominador, ou seja, o inverso do nosso termo geral. Então, na nossa manipulação, o que vai acontecer? Nesse quociente, a gente vai subtrair os expoentes e vai obter um fator de 3 no denominador. E aqui a gente vai ter nesse quociente simplesmente 1. Então, a gente obtém esse limite. Então, o que ocorre é que a gente colocou esse fator de 1/3 aqui na frente e restou na nossa fração n mais 1 dividido por n. Quando n se aproxima de infinito, a gente tem infinito sobre infinito, que é uma indeterminação que a gente pode resolver ou dividido por n, em cima e embaixo, ou então usando o L'Hopital. De um jeito ou de outro, a gente vai obter, como resultado do limite, 1/3. E o que a gente consegue concluir com isso? No teorema, a gente aplicou esse limite aqui, quando n vai para infinito, no quociente de n mais 1 dividido por n, a gente encontrou um limite ρ, que é um número real, menor do que 1. Então, a gente consegue concluir que a série é convergente, conforme consta aqui embaixo. Como o nosso limite é igual a 1/3, um número real menor que 1, segue do teorema que a série dada é convergente. Então, esse teorema ele tem uma aplicação mais simples do que o teste do limite da comparação, por exemplo, que a gente viu anteriormente, no sentido de que, para aplicar o teste da razão, a gente usa apenas os termos da série dada. No caso, 2n dividido por 3 elevado a n. No teste do limite da comparação, a gente acaba tendo que enxergar uma outra série que vai ser usada na comparação com a série dada. Então, o teste da razão ele é mais direto, por assim dizer, né? Basta considerar esse quociente e o limite dele quando n vai para infinito, verificando, claro, a hipótese de que os termos da série são positivos. E vamos escrever aqui qual é a intuição por trás do teste da razão. Né? Por que esse limite ele é relevante e por que a gente consegue concluir que a série é convergente a partir do valor desse limite? Então, usando esse nosso exemplo, onde o limite dessa razão é igual a 1/3, a gente tem a partir disso, para n grande, que essa razão é aproximadamente 1/3 para n grande. Então, como esse limite é igual a 1/3, a gente não consegue afirmar que esse quociente vai ser igual a 1/3. Ele pode ficar cada vez mais próximo de 1/3,
mas a gente tem essa ideia intuitiva de que o quociente, essa razão, vai ficar cada vez mais próxima de 1/3. Isso aqui a gente consegue reescrever e é importante ressaltar, aqui a gente está fazendo um comentário do ponto de vista intuitivo, não é uma demonstração matemática, eu estou tentando mostrar a ideia por trás do teorema. Mas a gente consegue reescrever isso aqui como a n mais 1, sendo aproximadamente 1/3 de AN. E por que isso aqui é interessante? Esse aqui é o padrão de uma progressão geométrica de razão 1/3. Quando a gente tem o termo seguinte sendo igual a 1/3 do elemento anterior. Isso é uma coisa que vale para n grande, ou seja, para n a partir de um determinado ponto, a gente tem essa relação. Então, novamente, não é uma igualdade, né? É uma aproximação que a gente obtém a partir da ideia de limite. Então, o que a gente está concluindo aqui é que a partir de um certo ponto, a nossa série dada se comporta aproximadamente como uma PG de razão 1/3. E essa é uma série convergente. E daí a gente vê por que faz sentido esse o valor do limite ser menor que 1 ou maior que 1, e isso interferir na nossa conclusão de convergência ou divergência. Porque é esse valor do limite que aparece nesse raciocínio, nessa intuição, como razão da PG. Se ela for menor que 1, a gente tem uma PG convergente, e dentro dessa ideia faz sentido dizer que a série é convergente. E se o valor do limite for maior que 1, a gente tem dentro dessa ideia uma PG de razão maior que 1, e a gente conclui que a série, é divergente nesse caso. Então é claro que esse teorema ele tem uma demonstração formal que a gente não está fazendo aqui, mas é essa a ideia por trás do teorema. E é importante destacar também esse item 3, que se o ρ for igual a 1, a gente não consegue determinar se a série é convergente ou não por esse teste. E vocês vão ver nas notas de aula um pouco o argumento mais preciso, né, para esse item 3 ser inconclusivo. Mas a ideia é a seguinte: se a gente considera a série definida por 1 sobre n elevado a p, o teste da razão fornece limite igual a 1, independente do p. Então, no caso de p igual a 2, a gente tem 1 sobre n ao quadrado. No caso de p igual a 1, a gente tem a série 1 sobre n. E todas essas séries, no teste da razão, vão ter limite 1. E o problema é que você tem séries que são convergentes, por exemplo, para p igual a 2, e você tem séries que são divergentes, por exemplo, para p igual a 1, e todas elas têm limite 1 no teste da razão. Ou seja, a partir do limite igual no teste da razão, você tem tanto séries convergentes quanto séries divergentes. Então, esse é um caso inconclusivo do teste. Se a gente encontrar limite igual a 1 no teste da razão, a gente vai ter que recorrer a um outro teste. Bem, e é isso. O teste da razão é esse. Leiam as notas de aula e façam mais exercícios para vocês poderem praticar e entender um pouco melhor.